Então vamos lá, personalidades. Eu estava com saudade, espero que você também tenha sentido a nossa falta. E hoje é um programa muito especial, né? Vamos falar de uma pessoa que ele marca o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, né? Porque a gente conhece as obras dele aqui, mas em vários lugares do mundo já expôs, é conhecido, né? Tenho certeza que falar o nome dele, você vai lembrar das obras no aeroporto em Campo Grande, Praça das Araras, praça lá em Bonito, né? Em Aquidauana, enfim, né? Tô falando do Cleir. Tudo bem, Cleir? Ô, tudo bom, meu? Beleza, bom estar aqui, obrigado pelo convite. Porque sempre que dá essa oportunidade para a gente poder falar da gente mesmo é muito bom, né? Você sabe disso. É bom pra gente, né? É bom pra gente conhecer de onde vem as influências, as inspirações, a obra que ele mais se identifica, enfim, vamos dar uma geral mesmo. Mas, Cleir, vamos, só para quem está nos acompanhando, não perder o fio da meada, contar um pouco da... Você nasceu em Campo Grande? Que bairro? Eu nasci em Campo Grande, eu nasci no... Eu não lembro direito onde que eu morava. Eu acho que, se eu não me engano, quando eu nasci, eu estava aqui morando no bairro São Francisco. São Francisco? Na Travessa Santos Dumont, entre a 14 e a 13 de maio. E foi criado ali naquela região? Fui criado naquela região, já tive também uma época de criança aqui na Vila Carvalho mesmo. Então, porque eu sou de Campo Grande também, a gente tem o mesmo ano praticamente, e eu fui naquele bairro Mambaí. A Mambaí. Aí o pessoal chama até de Salgado Filho, eu chamo de Contorno até hoje. Exatamente. E o que você tem da tua infância que você percebe nas tuas obras? Você retrata muito a natureza. Como é que é essa relação com a natureza? Fala para as pessoas que agora é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, como é que era Campo Grande da tua infância, Cleir? Campo Grande era uma cidade tranquila, né? E como sempre, ela continua até hoje, eu acho que hoje até mais. A natureza era muito próxima da gente, né? A gente corria na rua, a gente brincava. Ela tinha muita árvore que a gente subia, descia, e a quantidade de aves, de plantas era imensa aqui. E também tive uma convivência muito grande indo para o Pantanal. Ali na região de Rio Verde, na Serra da Alegria. Conheci muito aquela região ali quando era criança, por causa que uma parte da família ia muito, tem a área na região, né? Então eu convivi muito. Então eu fiquei muito entre Rio Verde, Campo Grande e Aquidauana também. Aquidauana também, que é Pantanal também, exatamente, né? Isso daí te dá uma base de sustentação, de criação, que é através da observação que a gente faz as coisas, né? É observando e comparando e aí vai. Mas, por exemplo, você é um artista plástico, enfim, você é uma pessoa que nos encanta com obras fantásticas. Como é que é a adolescência de alguém com esse veio artístico? Você, sei lá, jogava bola, brincava de esconde-esconde, soltava pipa, ou... porque você me falou que começou a pintar, você tinha 14 anos, a tua primeira pintura. Sim. Eu vou te falar, eu estudei no Dom Bosco, né? E a gente sempre foi muito ligado ao esporte. E aí, com 11 anos de idade, eu fui morar em Niterói. Estudei numa outra escola chamada São Vicente de Paula. E também era muito ligado ao esporte. Então, praticava todos os tipos de esporte nessa época daí. E também tinha as aulas de artes, né? Eu acho que daí começou a surgir assim, aquele veio. E com 13 anos de idade, eu voltei de Niterói. E aí foi onde um belo dia eu estava passando na rua Maracaju ali e vi aquela loja Medalhão, que vendia material artístico. Interessante. E estava eu e um amigo meu, inclusive amigos de infância, que é o Rogério Aguiar, que a gente estudava junto no Dom Bosco, e os dois caminhando ali. Aí eu falei, Rogério, olha lá, tinha uma promoção de tintas, né? Sempre contei essa história. E aí eu parei, comprei uma tela e aquelas tintas em promoção e fomos para casa dele. Aí chegou lá, fui pintar. Aí eu nem sabia direito, porque a tinta estava meio dura e tal, e aquilo foi me dando uma raiva, assim, porque a coisa não rendia. E acabei pegando esse material e levando tudo para casa. Nessa época eu já morava na 15 de novembro. E cheguei na 15 de novembro e minha irmã veio me ajudar a pintar. E aí nós pintamos a tela e os dois assinaram. Inclusive era Cleir e Neia, né? Que era Neia, o nome da minha irmã. E essa tela, até esses tempos atrás, eu tinha ela comigo. Eu não sei o que aconteceu com essa tela, que ela desapareceu. Tua primeira tela. A primeira tela. Esse negócio de Niterói. Você lembra do teu professor de artes, por exemplo? Eu estou dizendo isso porque eu tive uma professora de português no Perpétuo Socorro, e ela era muito dura em relação aos S's e outras coisas também, né? E isso para sempre, quando eu vou falar, eu lembro da professora Albertina me dizendo, seu Benhur, fala o S, casas, não foi? Teve algum professor de arte que te marcou lá em Niterói? Não, o que mais me marcou em Niterói é por causa do tamanho dele, era o professor de inglês, que chamava Gaia, porque ele era grande, então você não esquece. Mas eu tenho uma professora que marcou muito a minha vida, assim, que foi em Campo Grande, que era a nossa professora de português,
que era... Estava com o nome dela aqui na cabeça agora. Se não lembrar, daqui a pouco você lembra. E eu fiz e ela fazia a gente declamar poesia na frente da sala e tal. E uma vez eu declamei a poesia do Vinícius de Moraes, né? É de tudo ao meu amor serei atento, antes com tal zelo sempre entanto. E eu fiz perfeito aquilo dali, eu lembro até hoje, então isso aí marcou muito. Então, e é um lado da arte também que é muito interessante. Né? Mas é curioso, né? Porque você, muito dedicado ao esporte, começa a ter essa sensibilidade, arrisca na pintura, gosta de declamar. Eu acho muito bonito quem declama, eu acho uma arte fantástica de declamar, principalmente Vinícius de Moraes, né? E aí você, então, essa tela que você fez com tua irmã, aí você tinha o quê? Você falou 13, 14 anos? Eu tinha 14 anos. Aí eu tive uma época também do esporte, jogar futebol de praia, jogava muito, a gurizada toda lá jogava futebol de praia, morava em Caraí, né? E muito mar, muita gente era muito ligada ao mar, fazer caça submarina, pegar onda. Então, todas essas coisas eu fiz, cara, quando era guri, graças a Deus. E ao mesmo tempo começou a desenvolver essa questão com a arte. Isso deu uma sustentação, porque depois que eu comecei a ficar muito ligado à arte, que aí eu comecei a sair à noite aqui em Campo Grande, aí comecei a encontrar... Aí foi quando eu conheci a maioria das pessoas que também estão ligadas à arte aqui, que acho que é o destino que te leva para isso. Aí conheci Gerry Espíndola, Celito Espíndola, Geraldo Espíndola, o Nene, que era um artista plástico, não sei se você conhece, aí me conhecia Joanir, me conhecia o Henrique Spengler, Adilson Schaefer, e aí a gente foi montando aquele grupo, tanto que aí fiquei muito ligado ao Henrique, ao Adilson, ao Joanir, que a gente tinha aquele grupo, aí teve a Associação de Artista Plástico aqui em Campo Grande, aí que veio aí eu vim conhecer o Wilton Silva, Silvio Rocha, Luiz Xavier, então... foi dando uma base. Guaicurus? Unidade Guaicuru. Unidade Guaicuru. Então, até faleceu, né? O Henrique Spengler. O Henrique, às vezes eu me lembro que o Henrique não está mais aqui. Essa época foi muito legal. Muito cara, produtiva, foi muito boa. Aí foi também quando a gente começou, na época, eu comecei a conhecer os artistas, aí começamos a fazer reuniões para que existisse o Centro Cultural, a Fundação de Cultura, através do Rosário Congro, que era secretário da SDS, Secretaria de Desenvolvimento Social, não sei se você lembra. A Nelly Martins, ela era a primeira dama, mas ela era muito ligada à arte, porque era artista plástica, outra pessoa Guizo, muito né? interessante que eu conheci. Aí que veio o Guizo, que veio ser presidente da Fundação de Cultura do Estado. Você fez parte desse momento tão Desse momento você era muito jovem, né? Eu era jovem, muito tive o prazer, e eu acho que a vida me levou para isso, né? Então isso aí foi muito legal. E como é que a tua família tratou essa questão da sua veia artística? O que você fazia alguma coisa paralela à arte? Como é que... Porque a primeira coisa que vem à cabeça, um artista, às vezes, até ser conhecido, ele passa por momentos de... Então, eu comecei a fazer teatro, uma aula de teatro com a Sandra Menezes, que era casada na época com o Paulinho Simões. Sandra! Aí fez eu, Paulinho Simões, a Gisele Satter, né, que ele chamava. Caramba, que time, hein? Verdade. Que isso, que bonito. Denise Dalfarra também. Denise Dalfarra. Fez a música Taróis, eu acho linda aquela música até hoje, porque não tem esse achava, né? Você acha, você acha. Então, cara, são as coincidências da vida que faz a gente levar para esse caminho. Aí o que assustou um pouco minha família foi que aí eu fui para o Rio de Janeiro estudar no Museu de Arte Moderna Contemporânea. Aí fui conhecer o Circo Voador, comecei a fazer teatro no Circo Voador. No Museu de Arte Contemporânea eu fui estudar arte com o Zaluar, com o Bonfantin, com o Manfredo Souza Neto. Né? Um era desenho de modelo vivo, o outro era técnica de pintura, o outro era cores. E eu não fiquei muito satisfeito com o que eu estava aprendendo, aí fui conhecer o Circo Voador. Aí fui de novo para o teatro, né? Conheci o Prefeito Fortuna, conheci o povo do Asdrubal, trouxe trombone na época. E aí fui conhecendo uma turma lá e a gente começou a fazer teatro de rua. Aí assustou um pouco. Isso no Rio? Isso no Rio? No Rio de Janeiro. Aí assustou um pouco a família, que eu cheguei colorido, né? Cabelo, já tinha cabelo comprido, mas eu cheguei cabelo comprido, calça colorida, camisa colorida. Eu fazia os desenhos das minhas camisas, tudo. Eu estou falando de que década? Década de 80? Estou falando de 82. 82. De 81 a 82, 83, Só para o nosso 84, aí vai. Mais jovem, a gente ainda estava em plena ditadura militar. A ditadura militar acabou em 84, né, com a derrota do Maluf para o Tancredo Neves no colégio eleitoral. Então, ele está falando da época final da ditadura, mas ainda tinha censura, tinha muito patrulhamento dos comportamentos. Participamos de várias reuniões naquela época, né, de direta já, de política mesmo, né, cara? Reunião com o Partido Comunista, reunião com o Partido não sei o quê, Partido não sei o que lá. Eles estavam em tudo, cara. É uma coisa engraçada. Com toda essa... Né, ainda tinha essa ditadura, mas a gente participava de tudo. Mas porque já estava ali abrindo, né, para uma democracia, uma coisa mais livre. E então foi isso.
a vida foi me levando para o lado artístico mesmo, para ver artístico. Aí você vai lapidando, né? Tá, mas vamos só para a gente não perder esse fio da meada. Essa tua formação no Rio, essa experiência com teatro, várias fontes aqui na década de 80. Quando você volta para a década de 80, você fica aqui. Voltar um pouquinho para o Rio de Janeiro, porque aí eu conheci o Parque Lage. E no Parque Lage eu conheci o Pedro Araújo, que dava aula de teatro de bonecos. Aí eu me apaixonei pra caramba pelo teatro de bonecos. Tanto que aí eu voltei para Campo Grande, cheguei aqui, conheci uma figura que foi muito interessante na minha vida, assim, como amigo, como parceiro de tudo, né? É o Mário Filho, que hoje também não está mais com a gente. E eu e o Mário, a gente começou a fazer teatro de bonecos juntos. Montamos o Mitaí da Aldeia, que aí era grupo de teatro Mitaí da Aldeia. Esse grupo de teatro virou a Escola de Artes Mitaí da Aldeia, né? Essa minha época do boneco foi muito legal porque a gente montou um circo, né? Então eu misturei tudo, circo voador com teatro de boneco e fiz uma coisa só, assim, e sempre com a pintura e a arte plástica em primeiro plano. Nunca deixei de ter ela em primeiro plano. O outro era para extravasar, extrapolar e tirar, para você poder aprender a se expressar em público. Talvez fosse isso que eu fui buscar o teatro. E na pintura, que fase que é essa aí que você... que você eram os seus temas? Qual que era na pintura? Tinha assim, uma tendência, você misturava muita coisa? A questão ambiental já era muito forte na tua... Não, porque você vai buscando. Então, tive uma fase que eu conheci o Xavier e tal, tinha aquela influência surrealista dele, logicamente você vai ouvindo falar em Salvador Dalí e tal. Aí tive uma época do impressionismo, que aí eu fui conhecendo os artistas impressionistas, né, da época do Van Gogh, do Rembrandt, e principalmente o Van Gogh, que marcou muito a pintura dele, assim, na minha pintura também, sabe? Inclusive eu fui fazer bastante pesquisa para aprender a pintar sem usar preto, usando as cores complementares e cores primárias, para fazer aquela coisa a ilusão de ótica, né, que você causa com o efeito sem... Você não usar linhas, não usar formas, mas você fazer o efeito para que aquilo te dá uma impressão, né? Então, aí fiz muito estudo em cima disso. Mas a temática mesmo, aí passei por uma fase abstrata, né? Aí foi até muito engraçado, eu fiz uma exposição, eu, Abias, faleceu também, né? Falecido também, meu Deus do céu. Não, afogado, né? Afogado lá em Piraputanga. Lá em Piraputanga, eu me lembro daí. Aí quando eu comecei a fazer uns trabalhos junto com a Bia, nós fizemos lá no Hospital Universitário, né, na ala, no sexto andar, que é a ala infantil de lá. E foi um trabalho que a gente fez junto, e como eu tinha escola de arte, levei todos os alunos para ajudar a gente a fazer. Fizemos um corredor lá, ficou maravilhoso. Aí viemos fazer uma exposição junto. Nessa exposição eu estava com um trabalho totalmente abstrato. E eu tinha uma amiga que era a Eni Cruz, que era casada com o Sérgio Cruz. E a Eni, ela participou junto com a gente, que ela pintava uns quadros também. E aí a televisão chegou, eu não estava presente, né? Eu era o principal da exposição e os dois eram convidados meus. E aí foram perguntar para ela, né, da minha pintura, e ela falou do Pantanal e tal, e eu cheguei assim, sem saber de nada, e falei, não, meu trabalho é abstrato, é universal, e papapá, e paralelo. Ela falou, eu acabei de falar de Pantanal com você. Aí eu acho que isso me pegou assim, e me chamou para voltar para minha origem, né, cara, que era o Pantanal. E aí que eu comecei a fazer um trabalho que aí eu comecei a fazer um trabalho sobre a natureza e continuei com o abstrato em cima, que é o grafismo, que eu dei como a interferência do homem sobre a natureza. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, a gente tem que fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu tenho certeza que você está adorando essa conversa, né, ver como é que se forma um artista, né, quantas fontes ele bebe. Então vou fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Cleir.
Tá aí, então, conversando com o Cleir, né? Ele contando da fase abstrata dele, e aí essa, digamos assim, esse chamado que teve a questão do Pantanal e outras questões. Tem tanta coisa de continuar conversando. Aqui no intervalo, conversa é boa, que no intervalo você continua conversando. A gente continua conversando aqui. Eu tenho que resumir para você. Você não está tendo o privilégio que eu estou tendo aqui agora de estar aqui conversando com o grande ícone da cultura sul-mato-grossense. Cleir, os grandes painéis, a gente pode colocar assim, quando que você começou a pintar? A onça pintada foi a primeira? Conta pra gente, pra quem não é aqui de Campo Grande, porque hoje em dia, esse mundo maravilhoso da comunicação, o programa vai pra tudo quanto é parte do mundo, né? Interessante saber. Conta pra gente, tá? Então, em 94, o Pedro Fenelon foi presidente da Fundação de Cultura. Fenelon, figura. Pedro Fenelon, a gente inclusive fez teatro junto. Ele participou do grupo Mitaí da Aldeia, depois ele botou o Ipurinã. Aí ele partiu para outro lado, eu parti para o outro lado. Mas o Pedro Fenelon me convidou para lá na Fundação de Cultura, fui lá. Ele falou que estava com um projeto que chamava Cores na Cidade. Esse projeto Cores na Cidade era o quê? Era para pintar as empenas cegas dos prédios. Perguntou se eu queria, se eu topava fazer. Eu falei, mas cara, eu estava pensando nisso. Isso foi uma coincidência e tal. E falei, eu sempre olhava para os painéis no Rio, né, aqueles painéis nos prédios, e sempre tive vontade de fazer. É claro que não sou muito chegado em altura, mas mesmo assim a adrenalina faz você querer fazer, a vontade de fazer a arte faz você querer fazer. E era uma oportunidade que eu tinha de colocar minha arte na rua, né? Porque eu sentia que nas galerias, não tenho nada contra, muito pelo contrário, o que eu acho que falta em Campo Grande é a galeria de arte, para a gente ter um mercado mais sólido, né, poder vender mais as nossas obras, mas eu queria botar meu trabalho na rua para que abrangesse mais pessoas, talvez pela influência do teatro. E aí, quando nós conseguimos os patrocínios, né, na época, eu fui executar. E o prédio que eu escolhi foi o edifício INAC, que era um prédio com 50 metros de altura. E aí o tema que eu escolhi foi a onça pintada. E eu acho que ficou ali por muito tempo, por muitos anos, ficou mais de 24 anos ali, até que apagaram. Mas você precisa chamar a atenção para uma coisa importante que nós acompanhando. Você falou que você tem uma relação com a altura de medo, de uma certa... Não, eu não sou fã, não. É? Não, e aí eu... Cara, mas isso é mais fantástico. Aí... Que poder que tem a arte. Eu fico imaginando, né, hoje em dia, que alguns, né, querem, digamos assim, diminuir a importância da arte. O né? equipamento na época, inclusive, era muito precário, né? A forma como eles faziam os balancinhos, como é que a gente fazia para subir aquele balancinho, era muito complicado. E aqui venta muito, né? Depende da época do ano. Passei por Quanto tempo você levou para pintar? Lá. Esse trabalho da onça ali, nós levamos 45 dias. Ainda bem que eu consegui 2 pessoas que me ajudavam, né? Principalmente para bater a catraca, para fazer subir e descer o balancinho. Mas essas 2 pessoas me deram bastante força. Por eu ter tido uma escola de artes, por eu ter dado aula, né? Dei aula bastante tempo de pintura e desenho, eu tenho uma facilidade muito grande para distribuir isso daí. Para fazer uma coisa, para não centralizar tudo em você. Apesar que eu fui ficando mais velho e fui centralizando mais as coisas, sabe? Eu já não consigo mais deixar tanto assim muita parte para ajuda. Com essa evolução hoje da tecnologia do balancinho, que é elétrico e tal, que a gente... Demorou para chegar aqui, porque isso já tinha há muitos anos atrás em vários lugares. Mas quando eu comecei a trabalhar com balancinho elétrico, eu praticamente fui isolando os ajudantes, porque agora eu trabalho praticamente sozinho, em cima do balancinho, aperto o botão. Agora mais é com restauração, né? Que eu vou lá e restauro. Arrumei um patrocinador para que eu começasse a restaurar, e foi logo depois que apagaram a onça pintada. E quando for apagar a onça pintada, Cleir? Então, cara... Como é que é o sentimento? O sentimento é tristeza, porque você está ali. Eu já estava quase viabilizando o patrocínio para poder fazer a restauração dela. E aí é complicado, vou te explicar. O que eu sinto é o seguinte: as obras que eu fiz com prédios residenciais, né, que tem os condôminos, que pensa individualmente, foi onde apagaram os 3 painéis meus. Tá? Foi a onça pintada, foi o estuiú do prédio lá do Marquês de Valença, e foi lá em Três Lagoas também que é um painel que eu era apaixonado, que eram os dourados saltando nas cachoeiras. E os 3 são residenciais. Os prédios que são comerciais é onde eu estou começando, eu já estou restaurando, que foi
lá na Adelina Rigotti, em Dourados, no edifício Exceller Plaza Hotel e agora no 26 de agosto. E parece que a cabeça é diferente, né, do empresário para o morador residencial. Talvez seja isso, tá? Mas o sentimento é horrível. Eu não consigo nem imaginar, porque é uma... Pensa só, eu tinha acabado de conhecer uma senhora, eu não sei nem quantos anos faz que apagaram, acho que foi em 2015, acho. Eu conheci uma senhora que ela falou, Cleir, eu tive a oportunidade de chegar em Campo Grande com meu marido, a gente estava descendo a Avenida Afonso Pena, a hora que eu vi os olhos daquela onça, eu falei para ele, para que eu quero ver se tem um apartamento para comprar, porque eles acham que eles estavam meio assim, querendo saber onde que eles iam morar. E ela comprou um apartamento para morar no prédio por causa da onça pintada. E vou te falar uma coisa, você falando agora, eu não tinha nem noção que fazia tanto tempo que tinha apagado, porque é tão forte aquela imagem que vira e mexe eu tenho a sensação que ela está lá ainda. É engraçado você falar isso para mim, porque, cara, eu tenho essa sensação que eu estou andando lá e que vou dar de cara com ela. Eu dei uma entrevista ali um dia e eu olhei para a parede e falei, e a sensação que eu tenho é que eu estou vendo a onça ainda. Ela estava junto. Ai, que bom, não sou só eu, então eu não falei que você... A Débora estava junto. Vamos agora, você falou a questão dos painéis, acho que uma coisa que é um símbolo para você, então você estava me contando, a Praça das Araras, na Praça Cuiabá, né? Como é que foi quanto tempo levou? De onde que veio a inspiração? Essa inspiração ela veio já eu fazia esculturas de arame, né? Comecei a fazer esculturas de arame, comecei a fazer os bichos do Pantanal. E eu sentia que eu tinha muita facilidade de trabalhar com aquela modelagem do arame. Porque esse trabalho de escultura meu é a modelagem do ferro que eu curto fazer, sabe? E quando eu tive o prazer, a felicidade de ser convidado pelo Juvencio César Fonseca, na época era prefeito, para eu fazer um projeto, porque o Humberto já tinha sido convidado para fazer um projeto que foi aquela cabeça de boi. A Neide Ônus já tinha feito ali no Horto Florestal. E como ele gostava dos meus trabalhos, das minhas obras, principalmente essas dos painéis, ele me convidou e falou, Cleir, eu quero que você faça um projeto. Coincidentemente, quando o Pedro Pedroso era governador, eu tinha apresentado um projeto para ele para fazer lá no Parque dos Poderes, mas só que eu não fui muito feliz no tema que eu escolhi para fazer, que era um carcará. Eu estava tão empolgado com o carcará, que quando a tela que eu pintava de carcará, o povo gostava, queria comprar, que eu fiz o carcará, mas imagina um monumento de um carcará, uma ave de rapina no centro dos poderes, não vai, né? E aí que caiu minha ficha. Mas como eu já tinha feito a maquete, eu já tinha o esqueleto, que eu tinha feito tudo de araminho, e tinha o desenho, tudo detalhado, tudo que eu ia fazer, quando o Juvencio me convidou, eu mostrei para ele essas maquetes, falei, ó, eu quero fazer umas araras, né? Ele falou, então você vê um local em Campo Grande que seja legal para fazer. E aí, o que eu fiz? Eu saí olhando e tal, e eu falei, já de cara, eu falei, Afonso Pena. Ele falou, mas aí achei legal, sabe? Porque como a gente vai aprendendo com a vida. Ele chegou e falou, Cleir, mas Afonso Pena já é Afonso Pena. Vê um local que vira um ponto de referência, né? E foi nisso que o Zé Marcos, na época, era secretário de Planejamento. E o Zé Marcos, eu fui conversar com o Zé Marcos, bateu um papo, ele falou, Cleir, dá uma olhada lá na Cabeça de Boi, na Praça Cuiabá, que lá nós desmanchamos um posto de saúde e está em ruínas. Dá uma olhada, vê se lá é legal para fazer. Aí você pensa em alguma coisa, bola um projeto, faz o desenho e traz para a gente dar uma olhada. E nisso eu fui para lá e fiquei lá olhando. Aí eu peguei e fiz um desenho com 3 araras gigantes que saíam os pés dela do chão, assim, lá em cima. Acho que era 10, 12 metros de altura, as crianças subiam, a minha ideia era que as crianças subissem por dentro dela, escorregassem pelo bico, a outra escorregasse pelo rabo. Levei para ele, né, porque eu sempre tive muita coisa de viajar, sabe? Aí as pessoas me põem um pouco no chão. Ainda bem que tu colocaram muito você no chão, que você produziu tanta coisa. Aí o Zé Marcos falou, Cleir, dá para diminuir um pouquinho isso daí e tal. Aí eu voltei lá no local. Quando eu sentei lá, que eu fiquei olhando assim para aquelas ruínas assim, aí que eu enxerguei, né? Eu falei, tá bom, eu vou diminuir o tamanho, mas eu vou fazer um talude. Fazer um talude aqui com 3 metros, tal, eu jogo o galho, tal, ponho as araras e tarará, e fui lá e fiz o desenho e tal, e levei para ele. Aí fizemos uma reunião, inclusive quando eu conheci o Carlos Portugal, que eu acho que uma pessoa maravilhosa, um engenheiro maravilhoso e uma pessoa maravilhosa como pessoa, sabe? Porque ficamos amigos, até hoje nós somos amigos, foi no meu casamento com a Débora, inclusive. Débora que está aqui do meu lado, minha companheira, me acompanha. Os olhos vibrando. Casamos o ano passado, foi um casamento muito legal, foi uma coisa assim maravilhosa, foi bem artístico também, mas foi bem
E aí o Carlos estava lá também. Aí eu conheci o Carlos Portugal e aí todo mundo que estava na reunião, eu lembro que estava o Elídio, estava uma japonesa, que agora me fugiu o nome, que era todo mundo da equipe ali de arquitetura da prefeitura, né? E aí o Zé Marcos fez uma pergunta. Falou, mas é possível? Perguntou para o Carlos Portugal. E aí eu expliquei como é que eu ia fazer, assim. O Carlos Portugal falou, não, é possível, sim. Ele faz, pode deixar que ele faz. Né? Só pela explicação que eu dei. E aí eu achei 10, cara. E aí ficamos parceiros. Aí ele fez os cálculos estruturais. Quanto tempo você levou para fazer essa... Foram 10 meses. 10 meses. Eu acreditei que eu fizesse em 6 meses, mas naquela época eu não tinha tanta experiência como eu tenho hoje, né? Mas eu sinto que tudo que eu pego em relação a esse tipo de material, esse tipo de escultura, parece que sempre vem uma coisa na minha cabeça. Fala, faz assim. E quando eu comecei a fazer escultura de arame, foi o que aconteceu. Eu tinha um projeto para fazer, que foi encomendado, que eu tinha que fazer uma escultura, sabe? Que era um olho, e eu tinha que dar forma para esse olho, não era um olho de pessoa, não era um olho, e aí eu imaginei assim, como é que eu ia fazer, fiz umas pétalas de azalé, ficou uma coisa muito legal, só que eu não sabia que material que eu ia usar para ficar leve, e eu consegui a modelagem para dar leveza, né? Aí eu sentado umas 2 horas da manhã, assim, pensando tal, parece que eu escutei, faz de arame e tal. Aí no outro dia eu já saí para comprar arame. 2 horas da manhã. Aí comecei a desenhar, comecei a modelar, e aí que você vê que a coisa vem, ela flui em você, Cleio, sabe? Desculpa te interromper, só para a gente ganhar tempo, tem tanta coisa para falar sobre você. Aeroporto aqui de Campo Grande, rapidamente, como é que foi O aeroporto de Campo Grande, eu estava em Corumbá, peguei o jornal para ler, o Correio do Estado, comecei a ler e falei, puta, tá reformando o aeroporto de Campo Grande. Aí eu peguei, eu falei, acho que eu vou entrar, vou ver se eu coloco um projeto dentro. Eu já tinha a ideia de fazer os tuius, por causa que ali é o aeroporto internacional, ali é a entrada que vai para Corumbá, quer dizer, a saída que ali, vai, né? Para Corumbá, e Campo Grande é a capital do Pantanal, então eu precisava fazer uma homenagem ao Pantanal, e os tuiu, para mim, é a ave que representa o Pantanal, porque o tuiu, ele é diferente, né? Quando eu fiz a Praça das Araras, eu queria que ela representasse o estado do Mato Grosso do Sul, tá? Mas o tuiu não, eu queria que o significado dele era que ali seria a entrada para o Pantanal e ali é onde, né, as pessoas chegam de fora e tal, então é tudo a ver. E eu fiz o projeto e apresentei esse projeto para o Juvencio, que na época era senador. E eu falei, Juvencio, eu preciso entregar esse projeto na mão do nosso amigo Eduardo Petengil, que era presidente da Infraero. E eu preciso do seu apoio. E o Eduardo Petengil, como por ser daqui do Mato Grosso do Sul, quando viu o projeto e as explicações que eu dei, que eu tinha um tuiu pousando, um decolando e o outro se abastecendo, que ele estava se alimentando, ele está se abastecendo, não é igual nós, né? A gente come, a alimentação nossa, na realidade, é a nossa energia. E a mesma coisa é o combustível do avião. Ele falou, cara, ali você me ganhou. Aí ele já pediu, já chamou para reunião, já começamos a agilizar para entrar exatamente nessa fase de reforma. Cleir, estou mudando de assunto para você em casa, porque tem tanta coisa ainda. Rapidamente, Bonito. A praça em Bonito, que recebe gente do mundo todo. Conta como rapidamente você puder, como é que foi a construção dos monumentos lá em Bonito. Bonito, eu comecei a fazer o projeto em 2000. Tá? Nós fomos conseguir realizar ele em 2007. Essa já foi uma proposta que eu convidei. Né? Teve um convite na época do presidente do Rotary, eu acho que era isso. Não vou lembrar o nome dele aqui agora, e ele falou para fazer um projeto para Bonito. Nós pensamos naquela praça do Rotary, que é para cima. E chamei e convoquei o prefeito da época, que era o Geraldo. Convidei, logicamente, o Juvencio, que a gente acabou ficando amigo por essa relação profissional, porque na realidade o que eu pedia para ele era só que encaminhasse os projetos, porque eu já entregava o projeto na mão pronto. Tanto que eu chamei para essa reunião, já tinha. Aí teve o Afonsinho, acho que você conhece, que hoje mora em Bonito, era de Dourados, agora inclusive mudou para cá. Afonsinho, tive La Paloma na época, agilizei tudinho para a gente ficar no La Paloma, o Afonsinho dando apoio também, conheci o Afonsinho em Dourados fazendo trabalho. E fizemos uma reunião no Aquário Natural de Bonito, onde eu vim conhecer o Neco. E nisso eu chamei, convidei todo mundo. Né? Aí nós conseguimos hospedagem no Zagaia para o senador. Né?
Aí participou o prefeito, participou o senador, participou o presidente do Rotary, participou o presidente da Câmara dos Vereadores. Então foi uma reunião interessante, porque ali nós apresentamos o projeto tudo em 3D, inclusive, que Deus o tenha, meu grande amigo Eurão Zanato, que sempre participou comigo nesses projetos, o Johnny Medeiros, que é o arquiteto também, que sempre participou, está participando até agora. Inclusive, estávamos desenvolvendo um projeto agora, mas não paramos, porque o Eurão deixou uma sementinha que eu acabei descobrindo e que agora a gente está fazendo continuar essas obras. Mas aí apresentamos o projeto, tudo em 3D, tudo marketing digital, né? Maquete digital. E, cara, aí o Juvencio se apaixonou pelo projeto e começou a colocar uma emenda parlamentar dele para fazer o projeto em Bonito, porque ele também é uma cidade que ele adora e todo mundo, quem que não gosta de Bonito, né? Quem que não gosta? Só que aí quando entrou o Zé Arthur como prefeito, houve a proposta, estava o Augusto de secretário de turismo, houve a proposta de mudar para a Praça Central de Bonito, o projeto. Aí eu fiz outro projeto, adaptei o projeto, isso aí já tinha levado 5, 7 anos. Nós fomos, na realidade, concluir a coisa com 7 anos. Para começar, eu levei 1 ano para fazer. Tá? E é isso. Certo. O que for contar aqui, é muito detalhe para a gente contar. Mas o pessoal aqui já está me acenando que, infelizmente, nosso tempo terminou. Vamos conseguir mais um minutinho? Queria que você pudesse fechar, para quem nos acompanha, se você pudesse ser sucinto, porque inclusive nós falamos de várias pessoas que não estão no nosso meio. Para quem não, o senador Juvencio César Fonseca foi 2 vezes prefeito de Campo Grande, acho que foi o primeiro entrevistado de personalidades, faleceu em 2019. Cleir, de tudo que você pintou, fez, essa energia que você está vivendo um grande amor, acabou de nos confessar aqui, né? Qual que é a mensagem que você deixa, já que 2020 é um ano marcado pela pandemia, por essa coisa que está rondando a humanidade, por uma crítica, um desmonte que estão tentando em relação à cultura, à arte. Você que está fazendo a história desse estado, dessa cidade, né? Que mensagem você quer deixar para o nosso telespectador, Cleir? Eu acho que a primeira coisa é que tem que viver, sabe? As pessoas têm que viver mais, amar mais e viver a vida com arte, sabe? É isso. Puxa vida, hein? Amar mais, ver mais e viver a vida com arte. Tomara que você viva a sua vida com arte, tá bom? Um abraço, obrigado Cleir, obrigado pessoal aqui. Até uma próxima oportunidade com Personalidades.